da semana, neste nosso programa, a gente trata sobre temas relacionados à economia que são debatidos pelos deputados e votados também pelos parlamentares aqui na Câmara. E quem traz as informações para a gente, quem detalha o que acontece na Câmara nessa área econômica, é o economista Fernando Gomes. Tudo bem, Fernando? Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia a todo mundo que nos acompanha aí. Estamos aqui testando um novo cenário aqui na TV. Tô vendo aí mudanças, né? Mudanças que vão se aprofundar em agosto. É spoiler para os nossos ouvintes e para quem acompanha a gente pelo YouTube, mas em agosto a gente deve ter mais mudanças também aqui no painel eletrônico e no Economia Direta. Mas então, Fernando, a gente ao longo dessas últimas semanas, já durante vários programas, a gente vem tratando sobre a reforma tributária, não é? E depois que ela foi aprovada agora pela Câmara dos Deputados e agora começa a ser debatida também pelo Senado Federal, já com o anúncio de que será prioridade, né, na votação dos senadores, vamos aprofundar um pouquinho, Fernando, alguns pontos dessa reforma tributária. Por exemplo, o que significa o fim da cumulatividade na cobrança de impostos? Vamos lá, Márcio. Antes da gente falar do fim da cumulatividade, vamos explicar aqui o que é a cumulatividade, né? O que significa a cumulatividade no sistema tributário brasileiro. Imagina o seguinte: você tem uma empresa, essa empresa produz um produto no qual ela precisa colocar vários insumos, várias matérias-primas no produto final dela até o fim do processo de produção. Em cada etapa da produção desse bem, ou na linguagem técnica aí que os economistas gostam de usar, né, em cada etapa da cadeia produtiva, toda vez que ela vai colocando novas partes e peças nesse bem, ela vai pagando os impostos que incidem sobre esses insumos que ela vai Não comprando e preciso, não usando. preciso. Hoje não Aí precisa. ela paga todos os Fica à vontade. impostos, paga ICMS, paga IPI, paga PiscoFins, e tudo isso vai se somando no preço final e, obviamente, fazendo o preço do bem ficar mais caro. Esse exemplo que eu dei significa o seguinte, que os impostos que incidem nas várias etapas da cadeia produtiva e vão se acumulando sobre o valor total do produto em cada uma dessas etapas. Ou seja, eles vão se acumulando, por isso a gente dá o nome de cumulatividade dos impostos. Então, no atual modelo tributário brasileiro, ao longo da cadeia produtiva, a empresa vai pagando impostos sobre o valor total dos insumos que ela usa na produção, sem poder descontar, sem poder se ressarcir desses impostos que já foram pagos nas etapas anteriores. E o que acontece nessa situação? Uma carga tributária mais elevada gera um preço maior para o produto. Porque, como a gente já conversou aqui, as empresas sempre repassam os aumentos de custos para o consumidor via aumento de preços. E por que isso ocorre? Porque no Brasil se cobra imposto no local onde os bens são produzidos. E aí entram as modificações que foram feitas na reforma e que vão ajudar a acabar com essa acumulatividade, que é você mudar a cobrança do imposto para o local onde o bem é consumido. Quando você para de cobrar na origem, onde o bem é produzido, e passa a cobrar no destino final, onde ele é consumido, em tese você elimina esse problema. E o fato também de você diminuir os impostos de 5 para 2 também ajuda nesse processo. Então, o fim da cumulatividade é isso, Márcio. É você mudar a cobrança para o destino, cobrando imposto apenas sobre o preço final do produto e eliminando aí essa cumulatividade, esses impostos que vão se acumulando durante toda a cadeia produtiva. Então, no modelo de hoje, quanto maior for a cadeia produtiva de uma empresa, quanto mais componentes ela agregar no bem final, mais imposto ela vai pagar. Perfeito, Fernando. Bom, e outra grande novidade que essa reforma tributária está trazendo, que vai depender ainda de uma legislação complementar, é o chamado cashback, que a gente já tem em algumas operações, mas isso é por liberalidade das empresas. Mas agora o Sistema Tributário Nacional deve trazer a figura do cashback, especialmente para famílias de baixa renda, não é, Fernando? É isso mesmo, Márcio. Antes da gente falar exatamente das previsões, como é que vai funcionar o cashback, vamos explicar primeiro o que é cashback, né? Cashback, aí, traduzindo do inglês, que é uma palavra inglesa, é você trazer o dinheiro de volta, significa dinheiro de volta. Qual é a ideia aqui? É fazer com que o governo devolva parte do imposto que é pago sobre os bens e serviços consumidos na economia para uma parte da população. Você já citou a população mais pobre, né? A gente já comentou aqui que o nosso sistema é o mais complexo e burocrático do mundo, né? São mais de 1.600 horas por ano
que uma empresa gasta em média só para cumprir suas obrigações tributárias. Esse tempo, esse dinheiro, ele poderia ser usado pela empresa, por exemplo, para melhorar o negócio dela, para aperfeiçoar os processos de produção, ao invés de ser usado para ficar cumprindo a obrigação tributária. Mas esse é só um dos problemas. Outro problema é que o nosso sistema tributário é injusto, né? A gente cobra mais de quem ganha menos e cobra menos de quem ganha mais. Por que isso acontece? Porque a gente tributa mais consumo do que patrimônio e renda. Quando você tributa mais consumo, você cobra muito mais proporcionalmente de quem é mais pobre do que de quem é mais rico, porque o pobre gasta toda a renda dele no consumo. Qual o mecanismo que se pensou na reforma para tratar de forma diferenciada a tributação do consumo de quem é mais pobre, para dar algum benefício para quem é mais pobre? Você devolver parte do imposto que ele pagou no consumo. Então, o texto da medida provisória previu essa possibilidade, mas não definiu como vai ser. E o que falta definir? Quase tudo, né? Famílias com renda de até quanto vão poder ter o cashback de volta? Não está definido. Como é que vai ser feita essa devolução? Vai ser feito no cartão do Bolsa Família ou algum outro programa social? Vai ser feito via crédito em conta? Vai ter o desconto na hora, quando a pessoa comprar o produto? Não se sabe ainda. Isso ficou para ser definido depois. Outra coisa, o cashback vai valer para todos os produtos quando a família tiver baixa renda ou vai valer só para alguns produtos? Então, nada disso foi definido, mas o princípio está dado, né? E o cashback é interessante porque ele beneficia realmente quem é mais pobre. Quando você reduz o imposto, por exemplo, de determinado bem, é bom, é interessante, o bem fica mais barato, mas você beneficia todo mundo que consome aquele bem, independente da renda. Você que ganha 20 mil reais por mês, se compra o mesmo bem que eu, que ganho só 1.000, proporcionalmente você está tendo um benefício muito maior que eu. Então, a ideia do cashback é essa, você devolve efetivamente parte do imposto para quem realmente ganha menos. Então, vamos aguardar aí para ver como é que vai vir a implementação quando isso for regulamentado. Por falar em implementação, Fernando, também essas próprias novas regras tributárias vão demorar um pouquinho para ser implantadas, não é? Não vai ser de uma hora para outra. Pois é, Márcio, essa é a transição, né, entre os dois sistemas. Essa talvez seja a pergunta mais fácil a pergunta mais difícil de responder, né? Você tem duas transições que vão ocorrer no modelo. A primeira transição é em relação à implementação da mudança dos impostos em si, da mudança do IPI, do PIS, da COFINS para a CBS e da mudança do ICMS, do ISS para o IBS, que vai ser estadual e municipal. Essa mudança somente vai ocorrer de forma definitiva no final de 2032, iniciando agora com alíquotas bem pequenas e que vão poder ser descontadas dos impostos atuais para ir testando, para ir fazendo os testes no modelo. A segunda transição, que é mais longa, mais complexa, ela diz respeito à transição de você mudar o local de cobrança do imposto. Então, o imposto hoje é cobrado no local de produção dos bens e vai passar a ser cobrado no destino. Essa mudança ela vai mexer de forma profunda aí com quem vai ficar com o imposto arrecadado, por isso tem um prazo de transição longo, de 50 anos. Lembrando que o Senado ainda pode fazer modificações na reforma, que foi aprovada aqui. Tem muita gente, por exemplo, que acha que esse prazo de 50 anos, muito longo, poderia ser menor. Então, esse é um tema que pode ser debatido e pode, eventualmente, ter alguma mudança lá. Se ficar da forma como foi aprovado pela Câmara, sem mudanças, a unificação dos impostos federais ela está prevista somente para 2026, quando vai ser implementada uma alíquota de teste única, né? Essa alíquota de teste vai ser de 0,9% para a CBS, que é federal, e esse valor vai poder ser descontado aí nessa fase de transição do PIS e da COFINS que as empresas pagam. Já o IBS, que se refere aos impostos estaduais e municipais, vai ter uma alíquota menor ainda, 0,1%, também vai poder ser abatida nessa fase de teste do ICMS e do ISS. Em 2007, entra em vigor a contribuição sobre bens e serviços, né, e aí zera a alíquota do IPI e ela vai ser substituída pela CBS. A exceção aqui são para os produtos que têm impacto na Zona Franca de Manaus. E, além do IPI, também vão ser extintos o PIS e a COFINS. Aí você conclui o ciclo desse novo imposto, né? Entra a CBS, zero o IPI e acaba com o PIS e a COFINS. Com os impostos estaduais, é um pouco mais tarde, tem mais um ano. 2028 começa a valer o IBS e vão começar a ser extintos o ICMS e o ISS. A previsão é que que esses dois impostos comecem a ser extintos a partir de 2029 e sejam completamente extintos em 2033, se não me engano. Essa transição prevê também, para ajudar, a criação de dois fundos, né? Um para compensar
os estados e municípios que venham a perder a arrecadação, que vai valer até 2032, e outro fundo para reduzir desigualdades regionais, e esse não tem prazo aí para ser extinto, permanece, né? Esses fundos, Márcio, vão receber uma grana alta. São 240 bilhões ao longo de 8 anos, e esse valor ainda vai ficar fora dos limites previstos aí no arcabouço fiscal. E tem também o imposto seletivo, né, que pode ser feito por medida provisória, já de imediato, depois que o texto for aprovado na Câmara e no Senado. Imposto seletivo, a gente já comentou aqui, vai incidir também sobre bens e serviços que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E lembrando, Márcio, que essas diretrizes, essas condições, esses prazos, essas alíquotas que foram aprovadas aqui na Câmara podem ser modificadas no Senado. Se forem modificadas, aí o texto retorna para cá para mais uma avaliação da Câmara. Então, essa é a situação aí da transição. Perfeito, Fernando. Muito bem. Essas são algumas das informações complementares da reforma tributária que está dominando os debates econômicos, não só aqui no parlamento, mas na sociedade brasileira, não é? Por enquanto, eu agradeço a você, Fernando. Desejo também um bom recesso para você. A gente volta a conversar em agosto aqui no Economia Direta. Um grande abraço para você. Perfeito, Márcio. Eu ia achar que você não ia se despedir de mim aí nessas 2 semanas que a gente vai ficar longe. Pois Um é, não, abração aí, um bom recesso e a gente se vê depois. Um abraço para todo mundo que nos acompanha. Tchau, com toda tchau. certeza. Grande abraço, Fernando, e bom descanso para você. Bom,